Transição planetária, famigerada transição planetária. O que você já ouviu a respeito? A gente hoje, se você é ligado em temas espiritualistas, ouve coisas daqui e dali e esse termo está na crista da onda. Mas o que mais a gente pode saber a respeito de um tema tão instigante? Eu sou Leonardo Müller, editor da Casa dos Espíritos, que publica os livros de Robson Pinheiro, e quero instigar você a conversar um pouco mais sobre esse assunto que está sendo trabalhado no nosso blog, o blog Guardiões da Humanidade. Você tem um QR Code aí para ler este texto, 8 minutinhos de leitura e conhecer um pouco mais a respeito de transição planetária. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos sobre transição planetária. No vídeo anterior eu falei do porquê dessa nomenclatura transição planetária e a relação com juízos periódicos e outros termos como fim dos tempos e coisas assim que a gente pode ver ao falar certamente ouve, aliás, ao falar deste contexto. E nesse vídeo agora eu quero comentar com você sobre algo que está no texto, mas dá alguns detalhes a mais, que é sobre essa noção que o Espiritismo nos traz, que os Espíritos, portanto, revelam através dos médiuns, e essa informação vem codificada por Allan Kardec, que é uma noção de que há uma escala evolutiva dos mundos, ou seja, de que os mundos ascendem degraus, e tal como o espírito humano, tal como as civilizações, os mundos também progridem. De modo que, é claro que tudo isso é uma separação, é uma classificação didática, mas que me parece muito útil, que o Espiritismo nos traz. Então ele apresenta as seguintes categorias, não é? São 4. Primeiro, um mundo primitivo. É um mundo onde os espíritos estão iniciando a escala evolutiva. Todos eles dormem espiritualmente ou geralmente são voltados àquilo que talvez nós chamássemos mesmo de maldade, mas num contexto de um mundo primitivo, talvez exista mais amoralidade do que imoralidade propriamente dito, certo? Um dos livros de Robson Pinheiro, o livro Os Viajores, Agentes dos Guardiões, trata um pouco desse tema, sobretudo nas explicações do espírito José Grosso, que no 4º capítulo deste livro, Os Viajores, dá uma proporção mais ou menos, a qual eu me reportei, né, falando de 100% dos espíritos dormindo ou inclinados àquilo que chamaríamos de maldade, e eu vou usar esses percentuais, que portanto quero aqui citar a fonte, não são da minha cabeça, mas são da pena de Ângelo Inácio, o espírito autor de Os Viajores, e especialmente na boca do personagem José Grosso. Pois bem, depois dos mundos primitivos, nós temos a categoria seguinte, que é a categoria na qual a Terra se encontra. É a chamada categoria do planeta de provas e expiações. Essa apresentação desse conteúdo está no livro, primeiramente, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, dos livros mais conhecidos do Espiritismo, claro, de autoria de Allan Kardec, que ele, na verdade, né, codificou, e de autoria mesmo, a gente assim pode dizer, dos Espíritos, mas ele, então, assina a obra como editora, vamos dizer assim, do texto, né, um codificador, como se convencionou chamar. Pois bem, o planeta de provas e expiações, segundo o espírito José Grosso, é um planeta em que predomina a maldade, os interesses egoístas ou realmente os interesses imediatistas com nenhuma inclinação espiritual. E há uma parcela minoritária voltada às questões espirituais, espíritos já despertos espiritualmente. Ele divide isso assim, né, em termos matemáticos, em 75%, essa maioria que dorme, e 25% de espíritos despertos ou comprometidos com o bem. É claro que, aliás, eu faço uma correção na minha fala anterior, lá nos mundos primitivos é lógico que, ao falar dos 100% de espíritos que dormem, eu estou deixando de fora os missionários, né, os espíritos que são responsáveis por conduzir a evolução daquela civilização, daquele orbe. Então aqui estou fazendo mais ou menos, né, essa mesma ressalva, deixando de lado nessa conta os espíritos que conduzem a evolução daquele orbe. Depois há um mundo chamado de regeneração, esse é o estágio seguinte. Portanto, é um mundo
que se convencionou chamar assim pelo uso, mas o termo que Kardec prefere usar, eu também prefiro. E veja que faz diferença. Kardec diz mundo regenerador. Mundo regenerador dá uma ideia de que é um mundo que promove regeneração. Enquanto que chamar de mundo de regeneração, Kardec chega a usar essa expressão também, a menor parte das vezes, pode dar uma ideia enganosa de que é um mundo de gente regenerada. Né? Mundo de regeneração é mundo habitado por quem já se regenerou. E não é o caso nem dos espíritos que o habitam, nem do planeta. Naquela conta populacional, estatística do espírito José Grosso, o mundo regenerador seria um mundo meio a meio, em que não há o predomínio da maldade dos interesses egoístas, mas também não há o predomínio da bondade e daqueles que estão efetivamente despertos e comprometidos espiritualmente, ou com os valores espirituais. Isso aconteceria sim naquele degrau seguinte, que é dos mundos felizes, que aí sim haveria uma maioria, a maioria dos espíritos se enquadra nessa categoria desperta, então 75% contra 25% de espíritos ainda inclinados à ignorância espiritual, à maldade, e por fim, os mundos celestiais. Esses sim são mundos em que a totalidade da população é consciente e voltada aos valores espirituais. Então repare que a etapa que há adiante de mundo regenerador, né, dando uma ênfase nesse termo que né, indica ação, não é um paraíso celeste, muito pelo contrário, é um mundo de reconstrução. E é um mundo em que há, sem dúvida, um conflito posto. Enquanto que é claro que esse conflito existe na Terra, e a gente às vezes vê pender muito mais para um lado, a força, né? A força das sombras é impressionante se a gente olhar as questões, o caos que por vezes nos assola, por exemplo, olhando a imprensa, o noticiário. No mundo regenerador não há essa propensão, mas é claro que há uma tensão, porque volto a dizer, na palavra do espírito José Grosso, é meio a meio, metade da população está consciente e inclinada aos valores espirituais, mas a outra metade ainda não. Ou seja, é um serviço de reeducação. E a transição planetária é o momento que está exatamente nesse meio, ou a transição planetária que a Terra está vivendo, é para deixar o planeta, o estágio de provas e expiações, e ingressar no estágio de mundo regenerador. E é claro que, como todo parto, né, toda coisa nova que precisa nascer, isso não se dá sem esforço, sem conflitos, e é por essa razão que muito do trabalho dos espíritos por meio de Robson Pinheiro, e não só, através de vários médiuns nós vemos hoje, mas muito do trabalho por meio de Robson Pinheiro é falar deste momento do planeta. Então, se nós destacarmos alguns dos livros, muitos deles o tema perpassa o livro, é um pano de fundo, mas diretamente abordam este assunto o livro O Fim da Escuridão, Reurbanizações Extrafísicas, o livro O Agênere, o livro Os Néfilins, A Origem. Todos esses livros fazem parte de uma série chamada Crônicas da Terra. O livro Fim da Escuridão fala exatamente da renovação do panorama extrafísico, provocando, incitando uma renovação do panorama físico. Depois nós temos ainda A Distopia do Espírito Júlio Verne, que escreve 2080, volumes 1 e 2. Nós podemos citar ainda, até a trilogia Os Filhos da Luz menciona sobre isso, enfim, várias as obras que mostram o trabalho dos espíritos na coordenação do planeta Terra para gerenciar mesmo, administrar e promover esse momento tão importante, tão singular, que a Terra vive pela primeira vez, para que se torne um mundo regenerador. Então há muito assunto para falar sobre isso, a ideia aqui é dar uma pincelada, mais uma provocação, e eu deixo
o texto do blog para você conhecer um pouco mais e convido você a fazer parte do curso de formação de agentes, um curso em que a Robson Pinheiro, já na primeira aula, discorre sobre o tema transição planetária, motivando e justificando por que nós devemos nos capacitar para atuarmos junto com os espíritos, os agentes da justiça sideral, porque eles precisam de nós. Até a próxima, um abraço.